Oi, oi! Estamos aqui para mais um dia da nossa série Aprendendo com Jó a Lidar com o Sofrimento. Estamos no capítulo 4 e agora os amigos de Jó vão começar a falar, vão começar a dar os seus conselhos. O que será que eles vão começar a dizer? Elifaz é o primeiro a falar. E ele fala assim, vamos lá. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Aqui, eu acredito assim. Eu sou uma pessoa que acredita que tá tudo escrito na Bíblia. Tudo. É só você ler e prestar atenção que você vai achar o que você está precisando. E coisas assim da vida que você nem imagina tá escrito na Bíblia. Aqui existe uma situação, né? Eu não sei você, mas eu já estive dos dois lados. Eu já fui a pessoa que estava sofrendo e já fui a pessoa que estava tentando ajudar quem estava sofrendo. E quando você está dentro, né, da situação, quando você está ali na dor, na tristeza, eu era uma pessoa que não gostava de jeito nenhum de ficar ouvindo, olha, vai dar tudo certo, não se preocupe, as coisas vão melhorar. Eu não queria ficar ouvindo frases feitas, eu queria ver o resultado, eu queria ver melhorando, sabe? Eu queria me ver saindo daquela situação triste, daquela situação que estava me causando angústia, né? E quando você tenta ajudar alguém, também é uma situação delicada, porque você fica pensando, será que eu vou ofender a pessoa, né? Será que ela vai entender que eu tô aqui tentando ajudar? Não tô querendo dizer alguma coisa, né? Que ela tá sendo incapaz de alguma coisa? Não, eu tô aqui tentando ajudar. Será que ela vai compreender isso? E foi isso que aconteceu com Elifaz. A primeira pergunta de Elifaz é assim, de forma simples, né? Se eu falar, eu vou te ofender, né? Se eu falar, você vai ficar bravo, chateado? Foi isso. E aí ele continua, mas eu vou ter que falar, né? Tem palavras aqui, eu preciso falar com você. E ele continua, falando assim: eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Aqui ele fala assim, que Jó era aquele tipo de pessoa que ajudava os outros, que animava quem estava desanimado, que ia lá, falava uma palavra amiga, sabe? Dava conselhos. Jó era esse tipo de pessoa. E quando chegou a vez de Jó, quando Jó estava sofrendo, ele não soube lidar com a situação, né? Lidar com o próprio sofrimento. Ele sabia ajudar o outro, mas não estava conseguindo se ajudar. E ao invés disso, ele já estava cansado e estava se perturbando com essa situação, né? E realmente, gente, é muito difícil. Difícil, mas não impossível, tá? A gente se animar ou tentar sair dessa situação de sofrimento, tá? É difícil. É bem difícil, porque quando a gente tá aconselhando alguém, tá? Não é porque a gente, falar pros outros é fácil. Não é isso, tá? Eu realmente pensava assim, mas depois eu aprendi que o que acontece é que a gente consegue olhar a situação de fora, né? Olhar sem o sentimento. A gente consegue olhar de uma forma mais racional a situação do outro, porque a gente não tá ali carregado do sentimento, da dor, da angústia. E quando nós estamos carregados desse sentimento, nós precisamos de outra pessoa, uma pessoa que realmente vai apoiar a gente, vai nos ajudar, que não vai julgar o que nós estamos passando, para que ela tenha essa racionalidade, né, de olhar para a nossa situação com uma certa frieza, para nos ajudar a caminhar, a seguir em frente, ao passo a passo, o que eu faço agora, o que eu faço depois, tá? Então é isso que aconteceu aqui. E ele continua assim:
Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Ele está tentando lembrar Jó que ele confiava em Deus, né? Então é para ele continuar confiando. Você não confiava em Deus? Você não achava que você estava no caminho certo, né? O que está acontecendo agora que você está desanimado, né? É mais ou menos isso que ele está falando. E fala assim: lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perece, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, que aqui representa Deus, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Aqui, resumindo, ele fala assim que o justo, ele não é destruído, tá? O justo realmente vai sempre se levantar, Deus vai justificar ele. Deus não deixa uma pessoa sincera, uma pessoa justa ser destruída. É isso que ele está dizendo. E que também tem pessoas que plantam o mal, né? Tem pessoas que fazem o mal, praticam o mal. E essas pessoas, elas são destruídas, né? Elas colhem o mal. E aqui existe a justiça de Deus, né? Que ele fala assim, com o hálito de Deus perecem. Então, Deus falar uma palavra, sabe? Eles se consomem, sabe? Eles acabam, o mal se acaba. Porque Deus é muito superior, né? Ele é muito maior do que o mal. Então, é basicamente isso que ele está falando. E aí ele continua. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morre, mas sem sabedoria. Aqui ele comenta sobre uma situação que ele teve, né? Em um sonho, uma visão que ele teve, ele viu um espírito e esse espírito falou isso para ele, tá? Ele fala assim, que Deus, ele é um ser perfeito, tá bom? Ele é um ser que sabe todos os caminhos, sabe? É o Deus da perfeição. E aqui está dizendo que ninguém consegue ir diante de Deus e se igualar à perfeição de Deus. Os anjos não conseguem, tá? Aqui ele fala assim, ó: eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Verso 18. Por que tem esse verso 18? Porque nós lembramos daqueles anjos, está escrito, se eu não me engano, em Apocalipse, os anjos que caíram, né? Anjos que se revoltaram, que teve uma rebelião, e eles caíram. Ou seja, eles não eram de confiança de Deus, né? Uma pessoa que está perto de você e de repente ela se volta contra você e quer colocar a sua opinião acima da sua, e ela, né, não é mais uma pessoa de confiança. Então, é isso que aconteceu. E ele
ele fala assim, quanto mais nós que somos feitos de barro, né? Que fala assim, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Ele nos compara, assim, Deus, né, gigante, maravilhoso, poderoso, e nós, simples mortais, que qualquer coisinha a gente morre, né? Chega uma doença, um vírusinho, puf. De manhã a gente tá aqui, de noite já não tá mais, tá? Então ele faz essa comparação. Não é pra gente se engrandecer achando que, né? É mais ou menos isso, tá? Que tá nesse capítulo. Que Deus é muito maior do que nós. E só que eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Que essa grandiosidade de Deus não significa falta de amor, tá bom? Aqui, se a gente olhar e ler, sem a gente pegar o Novo Testamento, né, que fala da morte de Jesus, a gente não vai ver o amor de Deus aqui, tá? Nesses versos, eu quero dizer, tá bom? Porque aqui ele fala, olha, Deus, resumindo, tá? De forma bem simplificada. Deus é grande, tá? Ele não confia nem nos anjos, porque os anjos, né, foram contra Deus, alguns anjos foram contra Deus. Imagina nós que não é nada perante ele, tá? Sim, ok, é verdade, somos insignificantes, somos servos inúteis, porque a gente faz, a gente erra, a gente mais erra do que acerta, tá? Mas ele olhou para nós e demonstrou seu amor a ponto de colocar seu filho ali numa situação de humilhação e ser morto não de forma rápida, mas foi demorada para pagar pelos nossos pecados, tá? Por pecados que nós fomos cometendo e ele não tinha nada a ver com isso, né? Quem é que vai morrer hoje, né? Uma pessoa ali, fulano matou alguém. Você vai morrer para pagar pela pena dele, né? Deixa ele viver, deixa ele ser feliz, deixa comigo, eu morro. Eu cumpro a pena de morte, vamos supor. Eu dou a minha vida por ele. É bem difícil, né, gente? Acho que nós, seres simples, simples mortais, a gente julga muito, né? Vamos ser sinceros, a gente julga muito. E Deus fez isso por nós. Então, sim, ele nos ama. Mas é isso que ele faz, tá tentando dizer para Jó, né? E resumindo, ele fala assim, olha, você tem que lembrar, né, que você tem um Deus, é para você confiar nele. Mas aí você fica aí, não pode ficar aí se lamentando, porque você é menos, né, que Deus. Deus é muito maior. E resumindo, é isso. Mas ele vai continuar dando conselhos para Jó no próximo capítulo, tá? O que será que ele vai falar para tentar convencer Jó? O que você acha? O que será que a gente vai aprender mais com os conselhos que ele faz? E o que você achou do que ele disse até agora? Eu acho assim, eu não falaria essas coisas não, tá? Algumas coisas não. Tipo, que Deus é muito grande e você é muito pequeno, eu acho que não seria esse um dos conselhos que eu diria para alguém que está sofrendo. Mas foi o que ele fez. De certa forma, ele tentou colocar juízo na cabeça de Jó, né? Olha, você tá aí choramingando, mas, Deus é muito grande, tá? Às vezes, nós precisamos sair um pouco do foco do sofrimento para dar uma recobrada na consciência, né? Nos colocar mais racionais para a gente poder começar a analisar a situação. Só que aqui nós estamos numa situação bem complexa, né? Nós sabemos o que está por trás, que é Satanás querendo testar o coração de Jó. É isso por hoje. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.